Boa noite, meu amado Brasil. Hoje começamos um programa mais do amor sobrenatural de Deus. O programa 133. 396 programas gravados em espanhol, português e inglês. Como todos os dias, o programa está feito da maneira onde o Espírito Santo quer interactuar com você. Deus mesmo. É uma maneira que Deus está nos ensinando, começou comigo. Já o ministério cresce, já temos um corpo mais grande, porque vai ramificar-se a nível mundial. É Deus que está a manejar tudo. É Deus que está levando-nos da mão para levar uma mensagem direto de como Deus quer interactuar com sua criação. De que nos tempos que estamos a viver, são tempos onde Deus quer reconectar ou conectar verdadeiramente com sua criação. Temos que entender que a criação hoje está vista por Deus, em sua maioria, como inimiga de Deus. Inimiga por o sistema de vida, por o tipo de vida que leva o mundo em contra de Deus. E é precisamente aqui que Deus quer interatuar. Deus não se ficha, não olha sua religião, seu país, nada. Você sigue sendo ante Deus sua criação inimiga. Inimiga porque não leva uma vida em completa rendição e obediência a Deus. Obedecer a Deus é o mais importante para Deus. E como fato real, é Deus que nos está a dizer todos os dias: eu quero interconectar. Eu quero ter uma comunhão pessoal com você. Isto não tem nada a ver com a carne, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com seus conceitos. Isto é muito mais grande. Eu posso dar testemunho que eu fui um religioso destes feitos e direitos, que entendia que a religiosidade era tudo, que entendia que os rituais humanos levavam-me a mim a agradar a Deus, e era tudo o contrário. Depois do chamado de Deus, quando Deus disse-me: agora eu quero interactuar contigo como minha criação, eu te escolhi para levar a minha mensagem de uma maneira completamente sobrenatural, diferente. E assim o grupo que está a unir, onde é Deus que une-nos para precisamente abrir programas que nada têm a ver com religião. Simplesmente ensinar a gente a interactuar com Deus, a interactuar com seu Criador. E hoje, precisamente, o título que Deus, o tema que o Espírito Santo quer fazer é: sem obediência. Sem você obedecer a Deus, não vai haver, não há salvação. Sem obedecer a Deus, não vai ter salvação. E por que Deus fala-nos desta maneira tão direta, concisa e tão franca? Porque Deus. Porque Deus. Porque o que você conhece de Deus, o que disseram-lhe, o que ensinaram-lhe, o que você aprendeu de culturas, de um montão de coisas que nada tem a ver. É precisamente esse tipo de ritualismo religioso que Deus detesta. Esta mensagem vai para dois tipos de gente. Para os inconversos, que sua religião é o dinheiro, que suas dogmas, doutrinas e rituais são a forma de vida, em relação a essa forma de vida completamente tornada ao mundo, aos prazeres do mundo.
e os religiosos que levam uma dobre vida, falando de Deus na boca e levando uma vida em completa rejeição da essência de Deus. É algo incomum para dois tipos de grupos, que os dois tipos de grupo são inimigos de Deus, e que os dois tipos de grupos vão a ser julgados da mesma maneira. Ponto. Eu vou ser julgado da mesma maneira que vocês. Da mesma. A única diferença é que eu, por a graça de Deus, aceitei o pacto e levo uma vida em completa submissão e obediência a Deus. De fato, não sou eu que decido a minha vida, já é Deus. Literalmente. Eu fui religioso, eu fui inconverso, eu fui do mundo. Eu posso dizer-lhes claramente as diferenças. Agora posso dizê-lo porque Deus me revela. Quando eu aceitei verdadeiramente o pacto, foi revelado para mim o mistério da salvação, da propiciação do Filho de Deus, o mistério da redenção, o mistério da relação espiritual, porque como dizia-lhe Jesus a Nicodemo, você tem que negar-se a você mesmo. E precisamente vir a Deus, o chamado, atender o chamado, é já negar-se. É já entregar-se e deixar que Deus convença-lhe e leve ao arrependimento. E esse só fato já abre as portas para Deus começar em você uma transformação espiritual. Porque Deus é espírito, Deus não trabalha na carne. Deus trabalha no seu coração espiritual. E é aí precisamente onde Deus hoje faz ênfase. Está a enfatizar que é o que importa, a obediência. Sem obedecer não há maneira de que nós crescamos. Porque você é tirado da carne e elevado espiritualmente. É aí desde o Espírito que Deus ensina-lhe quem é você na carne, porque você peca. Quais são os pecados que você carrega? Por educação falida, por maldições generacionais, por pressões sociais, por companhias erradas, por relacionamentos errados, por matrimônios errados, levados tudo um interesse que nada tem que ver, Deus no meio da equação. E quando em sua vida já seja religiosa ou já seja do mundo, você não põe o primeiro mandamento a Deus primeiro, não pode ter êxito em sua vida. Porque o êxito econômico não é o propósito de Deus. Porque você não foi criado para cumprir seus propósitos. Você foi criado para cumprir os propósitos de seu Criador. E isso começa no amor de Deus. Isso começa em dar-lhe a Deus o lugar que Deus tem. É Deus. O primeiro mandamento diz-nos claro, ter a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque é só Deus que pode fazer em você o que você não pode fazer como humano. É só Deus que pode fazer as transformações em sua vida que vão impactar a você, a sua família, a sua casa, a gente de fora. É muito diferente quando você tem uma perspectiva completamente pessoal, carnal. Eu posso falar porque eu sou o testemunho vivo dos câmbios. Eu posso palpar, eu posso sentir o que representa o amor de Deus em mim. Porque não amava como antes. Não amo como amava antes, perdão. Porque tudo era por direito, tudo era por dinheiro, tudo era por um sentimento unido às situações do mundo, à falidez do mundo,
E quando Deus revela-me e diz-me, verdadeiramente queres seguir-me, verdadeiramente queres encontrar-me, verdadeiramente queres ter uma relação a uns níveis fora do comum, o que você nunca conheceu. E quando você é tirado da carne e elevado espiritualmente, você entende que só uma maneira de conhecer a Deus é por a graça de Deus, é por a revelação de Deus. Não há outra maneira. O outro leva-lhe ao erro. Só tem que ver como você sente-se. Cada vez que você chega à sua casa, você sente um vazio no seu coração espiritual, porque não há nada que o cheie. Porque você não tem nada verdadeiramente que vale a pena. Porque tudo é efímero. Não há tal felicidade, não há tal cumprimento nos prazeres da vida. Não há, porque tudo isso é momentâneo. E é por isso que Deus não trabalha na carne, porque Deus não é emoção. Deus trabalha em seu coração espiritual. E quando você entende isso, não porque você é esperto ou você seja esperta, é por a revelação. Quando Deus faz a revelação em você, é Deus mesmo que está a abrir o sentido espiritual. Eu tenho que dizer que não há nada que eu haya recebido por mim. Tudo ha sido por graça. Deus dá-me graça em sabedoria, Deus dá-me graça em verdade, Deus dá-me graça em domínio próprio, Deus dá-me graça em sentir coisas que nunca em minha vida havia sentido, porque essa é a essência de Deus. E aí você entende quem é Deus. Aí você entende qual foi o propósito de Deus. Você pode ter muito êxito em sua vida, mas isso não foi o propósito de Deus para você. Porque você não foi criado para rejeitar a Deus, seu Criador. Você foi criado para quê? Para glorificar o nome de Deus. E como você glorifica o nome de Deus? De boca? Não. Não é de boca. De boca você não pode glorificar o nome de Deus, porque o que você faz é mais ira sobre você. Essa realidade é que você não pode eludir isso, porque isso é manifestado no Espírito Santo. É o Espírito Santo que manifesta-lhe, que leva-lhe a esses níveis que você em sua carne não pode. Você não pode ver o interior do seu coração aos níveis que Deus pode ver. Você não pode ir aos níveis da alma. Deus sim. Seu espírito, Deus sim. Porque Deus foi o Criador. Porque a realidade da criação, antes do pecado original, era uma relação com Deus. Para isso fomos criados. Para ter uma relação aberta com nosso Deus. Não foi diferente. E não é diferente hoje. Essa vontade que Deus tem para você. E por isso que hoje Deus está-te a falar, está-te a dizer, sem obediência não há salvação. Não pode haver salvação. Se eu chamo-te e você torna as costas para mim, você está a me dizer em minha cara, como Deus, que não lhe importa qual é a minha condição como Deus, que você não respeita a minha condição como Deus, que você não tem nenhum valor por o sacrifício que eu fiz e por o amor que tenho por você, porque você não merecia salvação, eu não merecia salvação, mas Deus deu-nos salvação através do seu Filho, e quando você rejeita isso, você está rejeitando automaticamente o amor de Deus. Não há outra maneira. E quando nós temos isso claro, não porque somos espertos, não porque nós sabemos na carne, eu só sei que não sei nada. O começo de tudo começa com humildade, e a humildade tem que ter-la com Deus. Você não pode dizer-lhe a Deus como você vai ter a relação com Deus, porque Deus deu um mandamento. O primeiro mandamento é: amarás-me a mim sobre todas as coisas. E podes tu amar em tua carne a Deus sobre tudo? Não, é mentira, não pode. Por quê? Porque você está no pecado. É mentira, não pode. Aunque você intente e você acredite, isso é mentira.
E uma das coisas que ha revelado Deus durante os últimos programas é o fato de que o inimigo, o diabo, sabe isso. Porque o diabo foi e confrontou a Deus em seu trono sem nenhum temor. E um dudor que tem Deus agora sobre a humanidade é esse fato de que a humanidade está indo contra seu Criador sem nenhum temor. Essa é uma das coisas que Deus está a levar mais a ira de Deus. Porque não só é que você rejeite a Deus, é que você não tem nenhum respeito por a condição de Deus. Por quê? Porque você não conhece a Deus. Ah, você vai conhecer a ira de Deus, isso é seguro, e a justiça de Deus. Isso é seguro. Você não vai poder virar, não vai poder transformar, não vai poder enganar a Deus. Porque essa justiça que Deus vai fazer por mim, que recebi e obedeço a Deus em tudo, vai ser a mesma justiça por você. E você não tem nenhuma excusa ante Deus, sendo inconverso e sendo religioso. Não há nenhuma desculpa ante Deus. Nenhuma. Porque você sabe, religioso, que ter a Deus na boca e nos fatos fazer ações que nada tem que ver com Deus, não é Deus. Você não pode dizer que ama a Deus, que não o vê, e aquela pessoa que você vê zumba contra eles, trai-lhe, mata-los, rouba-lhes, pega cornos, difama-los, hace toda classe de armadilha contra a gente que você diz que ama a Deus e você faz isso contra a gente. Você crê verdadeiramente que você engana a Deus? Não, é impossível que você engane a Deus. E a realidade do que Deus está a falar dia tras dia é o que vem. Só se você é um lerdo, uma lerda. Lerdo e lerda, em outros idiomas, são burro e burra. Não pode ver isto. Porque em seu sentido comum, você tem que saber o que é bom e o que é mau. Você não pode dizer, eu não sabia. Você sabia que matar é mau. Você sabia que trair é mau. Você sabia que mentir é mau. Você sabia que trair a Deus e rejeitar a Deus é o pecado original número 1. E é precisamente isso que Deus traz-lhe hoje, no chamado. Deixa-me eu convencer-te. Deixa-me eu levar-te a arrependimento. Deixa-me eu mostrar-te o pacto de salvação, que é o pacto de reconciliação. Porque hoje você é criação inimiga de Deus. Não importa como você entenda-lo. Você hoje é criação inimiga de Deus. E quando você é revelado espiritualmente, quem é você? Onde está você parado em seu pecado? E onde você vai ir? Deus não esconde nada, hein? Não, senhor. Deus está claro avisando-lhe. O que é carne, carne é e a morte vai, morte espiritual. E o que vive no espírito, espírito é, e a vida eterna vive. Quer viver em espírito? Viver por fé. E pode você na carne viver por fé? Não, é impossível. Mas quando você é revelado quem é você aceita o pacto, Deus revela-te quem Ele é, em sua essência de amor, misericórdia e justiça. O amor que Ele deu-lhe através de seu Filho, a misericórdia que Ele deu-lhe através do chamado
e a justiça que Deus entregou-lhe através do sacrifício de seu filho, que você está a rejeitar com seu estilo de vida, mas também a justiça que Deus vai fazer em contra de você. Por quê? Porque Deus é Deus. A pureza, a majestade, a santidade de Deus é inquestionável. É inimaginável em sua carne. Somente você pode descobrir no espírito, não na carne. Não há maneira que na carne você possa chegar aí. Passou comigo. E quando você interactua, porque quando você é bautizado com o Espírito Santo, já não é você. Já não há espaço para o pecado. Porque há a presença de Deus. E onde está Deus não pode estar o pecado. Não está o pecado. Deus vai limpando, vai ponhando em você os frutos do Espírito Santo, e aí você vive uma vida em semelhança a Deus. Porque Jesus dizia, sede santos, porque eu e meu Pai somos santos. Por algo. Então, você por sua carne pode caminhar em santidade? Não. Você caminha em rituais, crenças, puramente emocionais. E como Deus não olha suas emoções, Deus olha seu coração. É precisamente aí que Deus vai trabalhar. Em sua essência de Deus. Porque Deus é Espírito. Ele trabalha em seu coração espiritual. Este chamado de hoje, sem obediência, se você não obedece a Deus, se você não rinde-se, se você não aceita o chamado, você está perdido. Você está perdido. Assim de sencillo. Tão sencillo como isso. Há possibilidades, mientras você não receba a salvação, você está condenado. Hoje você está condenado. Condenado. Porque o único que pode dar-lhe perdão é Deus, quando Ele mesmo leva-lhe arrependimento. Aí trabalha automaticamente o pacto de salvação, que começou na cruz do Calvário, não terminou aí. Aí começou. Está vivo hoje. E se você hoje está a levar uma vida em completa hipocrisia, a você, não a Deus. Você é inimigo de Deus. Você tem sobre você agora, hoje, a ira de Deus. E você, inconverso igual, tem a ira de Deus sobre você. Que quita a ira de Deus? Seu filho. Você aceitar o pacto, você aceitar o que é a reconciliação, a salvação com Deus. Ponto! Não há outra coisa. Eu posso dizer por testemunho, e estou por os irmãos que estão no mesmo processo que estou eu. Já eu estou no processo final da prova. Já Deus começa a entregar as bendições na minha família nova. Essa família que Ele vai entregar-me. Minha esposa, minha alma gêmea e futura esposa, meus filhos, que eu vou ter com ela. E a vida que ambos vamos a levar rendida ao serviço do Evangelho. Quem é nosso provedor? O mundo? Não, é Deus. É Deus. E Deus vai nos levar a uns níveis que nós nunca sonhamos, porque ambos, tanto ela como eu, temos e teremos testemunho que dar ao mundo. Porque nossa relação foi um testemunho, é um testemunho. Porque nossos processos, tanto da vida dela como da minha, são testemunhos. O chamado, a aceitação do chamado, a aceitação do deserto que nós passamos neste processo. Foi tudo para aprender,
foi tudo para crescer, foi tudo para que nossa relação jamais seja destruída por nada nem por nadie, porque o centro de nossa relação vai ser a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Santo Espírito Santo. Sobre a rocha que é Jesus. É isso que vamos a transmitir-nos, ela a mim e eu a ela, e nós dois a nossos filhos, e nós dois ao ministério. Porque nossa coroa está nos céus. E nós fomos chamados, ela foi chamada, eu fui chamado para isso. E o chamado de Deus não há homem nem mulher que rejeita-lo, de uma maneira ou outra. Você vem de duas maneiras, você vai pagar o preço de duas maneiras. Aqueles que rejeitam a Deus, ok? Aqueles que rendem-se, como foi comigo, rendi-me por o problema e a situação que eu passei. Deus permitiu, mas eu rendi-me, em diferença de ir a buscar o mundo, em diferença de ir a buscar as coisas do mundo. Eu rendi-me a Deus. Porque eu sou bom? Não, porque Deus me chamou. Porque Deus, por sua graça, fez que eu rendesse-me. E há outro tipo de pessoa que paga um preço, porque rejeitam a Deus, vão tras as mentiras do mundo, Deus permite-lo para que essa pessoa quebre a cara e Deus traz-lo de novo, com muito sofrimento. Eu sofri, essa pessoa vai sofrer também. Essas são as duas maneiras que Deus traz. Por quê? Porque quando Deus tem um propósito em tua vida, meu filho, minha filha, você não vai negá-lo. E tenha muito agradecimento quando você tem gente orando por você. Porque você não sabe o que é a ira de Deus. A ira de Deus vai tão longe como tirá-lo a você direito do inferno. Deus tem a chave do inferno. Não se equivoque. Deus é Deus. O diabo não se atreve a fazer algo que Deus não permita. Você entende? Há um processo e você passou, está a passar, eu também. Por isso, os irmãos que estão passando por um processo, eu posso dizer-lhes, mantenham-se firmes. Não importa o que você olhe, o que você ouça, nada disso. Tudo isso é um processo de prova. Deus está provando em você quão leal é você, quão obediente é você a Deus. Eu fui retirado como Job, completamente. Asilado, retirado do mundo, da sociedade, de tudo. Apartado completamente. Foi para meu mal? Não, todo o contrário, foi para meu bem. Porque nesse tempo eu conheci mais a Deus. Se afiançou, se desenvolveu, recebi o que é conhecer a Deus espiritualmente, ter uma comunhão com Deus espiritualmente. Hoje eu sei quais são todos os meus inimigos, quais foram toda a gente que rejeitaram, que traíram-me, que falaram de mim, que zombaram, que fizeram-me muito mal. Mas hoje eu estou a orar por eles. Por quê? Porque Deus faz os câmbios. Se não é Deus trabalhando em seu coração espiritual, mas você não é de acordo aos olhos de Deus. Porque é por vontade de Deus. Não porque eu sou bom ou mau. Não. É porque Deus é em mim, igual que em você. E é esta oportunidade que Deus quer dar-lhe. Deus quer dar-lhe esta oportunidade e hoje está a dizer, claro, sem obediência não há salvação. Deixe o que você está a fazer hoje. Deixe-o. Comece a obedecer a Deus. E o primeiro acto de obediência é vir de joelhos. Rendir-se a Deus. Como você é. Não se preocupe de nada. Não se preocupe de nada. Venha a Deus.
Él va a recibir, Él va a convencer, Él va a levar a arrepentimiento. Él va a ensinar o pacto. Él va a decir claramente que ya su vida cambia y comienza a tener una relación con Dios. Quiere decir que su vida cambia internamente, mas você vai seguir trabalhando donde trabalha. Você vai fazer as coisas que fazia. Ou é que Deus vai dizer, não, eu quero que cambies e que estés ensinando a todo mundo 24/7 sentado no banco de igreja. Não, isso não é verdade. Isso não é o tipo de vida que Deus vai ter para você. Deus é verdade, Deus não é hipocrisia. Você vai levar a mesma vida que está levando hoje, mas já o dinheiro não vai ser seu Deus, já sua mulher não vai ser seu Deus, já seu esposo não vai ser seu Deus, seu filho. Deus vai ser seu Deus. E você vai amar a Deus sobre todas as coisas. E o amar a Deus sobre todas as coisas vai dar-lhe a você essa comunhão com Deus, essa relação com Deus inimaginavelmente perfeita, inimaginavelmente em felicidade. Essa comunhão com Deus vai dar-lhe a você todo o añadido. Você vai ter uma vida muito diferente, porque vai dar frutos. Você vai receber mais do que tinha. Tem que adorar a Deus porque você vai receber mais. Não, tem que adorar a Deus porque é seu Deus. E porque se Deus está sobre todas as coisas, já você não mira as coisas materiais como elas mirava antes. Ou las olhava antes. Eu posso ser testemunho disso. Os níveis de intercomunicação com Deus que Deus provê para nós são incríveis. Sim, eu falo com Deus, com meu Pai, diretamente. Só esse honor de poder você falar com o Pai e receber do Pai por revelação é algo sobrenatural. Eu nunca experimentei isso, nunca em minha vida, nunca. E eu quero que a vontade que Deus pôs em mim é que você conheça, que meus inimigos conheçam a Deus, que eu possa abraçá-los a todos e cada um deles, que podamos viver em uma relação diferente, eles em completo arrependimento, amando o mesmo Deus que eu amo. Que coisa mais preciosa. Aqui não há que você é mais, que o outro é mais, nada disso. Aqui o que é mais de Deus. Se o mundo ver a Deus como é, tivéssemos outra classe de mundo. Essa é a verdade. Irmão, irmã, já está tudo dito. Sem obediência não há salvação. Minha recomendação é que valha hoje a Deus. Você, irmão, que foi chamado, você, irmã, que foi chamada um dia e que rejeitou a Deus, deixe tudo à parte. Vá a joelhos e reconcilie-se de coração com Deus. Boa noite. Deus abençoe.